do Senhor para os irmãos. Por gentileza, irmãos, abram as vossas Bíblias. Quinta do Avivamento, o Senhor colocou esse texto no meu coração. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 7. Nossa leitura se dará até o versículo de número 12. Feliz em estar aqui pela primeira vez nesta igreja que foi pastoreada pelo meu mestre e meu primeiro pastor, pastor Raimundo Mendes Fraga, saudoso. Eu acho que ele foi pastor aqui 4 anos, 10, olha eu. Pastor Fraga foi o meu mestre no campo de Santa Cruz Cabralha, que foi o último campo dele, jubilou lá, e tive a honra de ser pastoreado por ele. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, pastor Adalto Matos, que Deus continue abençoando, e também gratidão pelo convite feito pelo presbítero pronto, que Deus abençoe. Temos vários amigos em comum, né? Pastor Tiago, pastor Jonathan, muitas pessoas abençoadas, e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e todos os demais obreiros da casa do Senhor aqui na minha retaguarda. Meu amigo Tiagão aí, abençoado, o sorriso mais bonito de Jequié. Deus abençoe. Deus abençoe sua esposa, irmã Daiane. Este casal é amigo da minha família. Os filhos ali, eu ia trazer as meninas, né, mas a pequenininha adoeceu e aí teve que mudar toda a nossa trajetória. Mas Deus continue abençoando. Qual dos dois que faz o... É o de cá? Tira para o ímpar aí. É o daqui. Olha para mim aqui. Vai ter um momento que eu vou subir. Quando eu subir, você sobe. Mas vai ter um momento que eu vou descer. Quando eu descer, você desce. Mas eu tenho uma promessa. Você também tem promessa? Tem? Eu tenho uma promessa de ser arrebatado. E você também? Está preparado aí para subir? Se eu for arrebatado, você vai grudar no meu paletó e não vai rasgar ele. E vai levar o teclado, porque no céu tem tamborim, tem tambor, tem harpa, mas não tem teclado. Pelo menos na Bíblia eu não achei dizendo que no céu tem teclado. Aí você pensou aí agora, e energia? No céu não tem problema com energia. Energia tem até demais. Então vamos lá, trabalhar para Jesus, deixa Deus te usar. No final vou te dar um ósculo santo, você sabe o que é isso? Um beijo na testa. Amém? Quantos acharam Gênesis capítulo 8, versículo 7? Diga aleluia. Da última vez que eu falei isso, o ósculo santo, o irmão ficou zangado, porque eu esqueci, saí, e aí na portaria o irmão foi correndo me buscar, fala, pastor, o irmão está lá esperando o quê? Ele está lá com a cara fechada. Eu, o quê, rapaz? Esperando o ósculo, ele falou que só sai depois que o senhor der o ósculo santo dele. Maravilha. Diz assim a palavra de Deus, versículo 7 do capítulo 8. E ele enviou um corvo. Eu vou ler na tradução ali do telão, porque eu estou usando a King James ali. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a e meteu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E você senta glorificando ao Senhor. Meus irmãos, nós não estamos em um culto comum, e nem tampouco em um culto natural. Esse culto não é natural, esse culto não é um culto comum.
Esse culto é um culto completamente sobrenatural. A presença de Deus, ela é real aqui nesse lugar. Então esqueça de tudo que te prejudica, que te distrai de sentir a glória de Deus, e se entregue 100% a Deus e dê o seu melhor para Ele, porque conforme você vai adorando, Deus vai se revelando até você, até a sua vida, e manifestando a sua glória. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 8, versículo 7 ao 12, do livro do Gênesis, nós temos o Espírito Santo atuando através de toda a história da humanidade. É bem verdade que a Bíblia, ela está usando a sua linguagem figurativa, a sua linguagem simbólica, e dentro de uma linguagem simbólica, alguns detalhes vão aparecer nesse texto. O primeiro detalhe é que o texto diz que Noé, a arca, o dilúvio, os dejetos, o corvo e a pomba. Cada um desses detalhes tem um significado, um sentido. E dentro da visão do texto, nós temos como personagem principal Noé, e que está avançado na sua idade. E Noé tomou uma decisão em meio à geração dele, que é a geração de Lameque, uma geração que andava na contramão dos princípios de Deus. Noé não se deixou ser influenciado pela sua geração, mas ele tentou influenciar a sua geração para sair da contramão de Deus e ir para a contramão do mundo, e andar na mão de Deus, na direção de Deus, mas ele não teve êxito. Noé prega para a sua geração, Noé decide andar com Deus, e Deus o escolhe para um projeto grandioso na face da terra. Por quê? Porque toda pessoa que anda com Deus, Deus o separa para coisas grandes e coisas loucas. Por que loucas? Porque Noé vai fazer algo louco. Louco por quê? Porque essa geração vai experimentar o que nunca experimentou. Até o presente momento, não havia sido derramado chuva sobre a terra liberava um vapor para ser regada, e Noé chega pregando dizendo que Deus vai mandar 40 dias de chuva. Segundo detalhe de loucura de Deus na vida de Noé, Noé diz que vai construir uma arca, um barco gigante, e todas as pessoas que ouvirem a pregação de Noé, atentarem para o que Noé está falando e entrarem na arca, serão preservados da chuva e da morte, preservados do dilúvio. Mas ninguém deu ouvido à pregação de Noé. Noé consegue ser o melhor pregador da sua geração e ao mesmo tempo o pior. Por que o pior? Porque de fora ele não consegue ganhar ninguém, ele não consegue convencer ninguém, mas de dentro da casa dele também ninguém se perde. Ele é o melhor pregador dentro da casa dele, porque não adianta ser bom fora, mas dentro de casa não ter autoridade, não ter respeito e não ter sucesso naquilo que fala diante da sua família. A família de Noé está com ele, a família de Noé para ouvir o que ele tem para falar, e eles entram na arca, a porta é fechada e a chuva desce. Passando o período de chuva, Noé precisa saber o momento exato de sair de dentro da arca. Por quê? Porque dentro da arca ele está seguro, mas fora da arca está uma nuvem de águas, fora da arca, cheia de dejetos, que são os cadáveres das pessoas que morreram durante o período do dilúvio. Noé precisa de uma senha, Noé precisa de um código para saber se é ou não a hora exata de sair de dentro da arca. E o que ele faz? Partindo do versículo 7, alguns personagens vão aparecer. O primeiro é o corvo. Diga bem forte comigo: corvo.
Noé pega esse corvo e solta ele, e ele sai sobrevoando. E o objetivo do corvo é encontrar terra seca fora da arca. Esse corvo, ele representa algo. O versículo 7 é uma representação da rebelião, porque o corvo representa Lúcifer, e Lúcifer é Satanás, que foi o primeiro a sair lá do trono, no Éden original, e ser expulso do trono, de diante do trono de Deus. A Bíblia diz que Noé libera o corvo, e ele sai sobrevoando em busca de terra seca. Mas o texto bíblico diz que o corvo não volta para dentro da arca. E a pergunta que nós fazemos agora é: por que o corvo não volta? É porque fora da arca tem muito alimento para o corvo se alimentar, que dentro da arca não possui. O corvo é da linhagem das aves de rapina, ele é primo do urubu, e ele se alimenta de dejetos. Fora da arca tem muito dejeto, ou seja, fora da arca tem muita comida para o corvo se alimentar. O que ele quer dentro da arca, se fora da arca está melhor para ele? Dentro do texto, Noé representa um ancião de dias que é Deus. A arca representa o trono de Deus. O corvo representa Satanás. Mas nós temos também os dejetos e as águas. Os dejetos e as águas representam o pecado, a rebelião, a divisão, a rebeldia da raça humana. E nós temos também o galinho de oliveira. O galinho de oliveira representa o dono desta igreja. E quem é o dono desta igreja? Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos também a pomba, a pombinha, e esta pomba representa aquele que foi enviado para operar maravilhas dentro da igreja. E quem é ele? É o Espírito Santo, o promotor de avivamento dentro da igreja. Agora percebam que no versículo 7 nós temos Satanás. No versículo 8 e 9 nós temos a primeira manifestação do Espírito Santo na história. E dentro desse texto vai ser igual uma bomba assim, pá, e eu já termino. Eu quero pregar debaixo do tema: as 3 descidas do Espírito Santo. Vou falar de novo: as 3 descidas do Espírito Santo. Quando você não der glória a Deus bem alto, eu não paro de falar. As 3 descidas do Espírito Santo. As 3 descidas do Espírito Santo. Tem alguém que crê na presença do Espírito Santo? Então levanta a mão direita para o céu. A mão direita, a mão direita. Pastor, não tenho mão direita. Então levante a mão esquerda. Pastor, não tenho nem mão direita nem mão esquerda, que eu sou cotó. Então levante o pé, levante a cabeça, levante o olho, mas faça alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Segura a mão direita lá em cima. Eu profetizo nessa noite que a presença do Espírito Santo vai ser derramada sobre esta igreja, sobre a tua vida, sobre este altar, de uma maneira poderosa, e vidas serão inflamadas e impactadas pelo poder de Deus. Se tem algum tradicional aqui nessa noite, me desculpe, eu sou pentecostal até o tutano, e a glória de Deus vai descer aqui nesse lugar. Quem não acredita, bota a mão no bolso, mas quem acredita, faz barulho de adorador. Agora observe, Noé percebe que o corvo não volta, e ele chama a pomba e libera essa pomba para sobrevoar, e ele dá uma missão para a pomba. Qual é a missão que a pomba tem? É a mesma que o corvo tinha: encontrar a terra seca. A Bíblia diz que a pomba sai sobrevoando sobre a superfície das águas, mas ela vai e volta para dentro da arca. Por que ela vai e volta? Porque ela não acha local para pousar. Percebam que fora da arca tem lugar
para pousar, mas não é o local ideal para a pomba pousar. Por quê, pastor? Porque a pomba não pousa onde o corvo pousa. Vou falar de novo: a pomba não pousa onde o corvo pousa. Como assim? O corvo pousa onde tem adultério, o corvo pousa onde tem fornicação, o corvo pousa onde tem prostituição, o corvo pousa onde tem rebelião, o corvo pousa onde tem todo tipo de pecado. Mas a pomba, que é o espírito, não pousa nesses lugares. Porque o lixo é lugar de demônio, lugar de Espírito de Deus é onde tem santidade, é onde tem limpeza. Agora percebam que se houvesse uma linguagem do corvo com a pomba, o corvo sobre os dejetos ali, se alimentando, quem sabe olhou para a pomba e diz: pousa aqui, desce aqui, aqui tem espaço para todo mundo, tem comida para todo mundo. E quem sabe a pomba sobrevoando, olha para o corvo e diz assim: eu não vou descer aí. E quem sabe o corvo pergunta: por que você não vai descer aqui? E quem sabe diz a pomba: porque eu não pouso onde você pousa, eu não divido o mesmo espaço com você. Em uma pessoa, ou tem Espírito Santo, ou tem demônio. Vou falar de novo: em uma pessoa, ou tem Espírito Santo, ou tem demônio. Como assim? O Espírito de Deus não aceita dividir o mesmo espaço com o demônio. Paulo diz assim, a igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 16, na primeira carta, ele diz assim: não sabeis vós que sois templo, que sois santuário do Espírito de Deus, e esse mesmo Espírito mora ou habita em vós? Vocês não sabem disso? A igreja de Corinto estava cheia de dejeto, mexerico, divisão, contenda, fofoca, e isso estava atrapalhando ou impedindo a ação do Espírito Santo dentro daquela igreja. Mas há um tratar de Deus sobre a nossa vida nessa noite. Chega de frieza nos cultos, chega de frieza na nossa vida, chega de frieza no nosso ministério. O Espírito de Deus, ele quer reacender a chama. Noé, quando ele observa que a pomba volta para dentro da arca, ele percebe que tem algum problema. Por quê? Porque o objetivo era encontrar terra seca. Mas quando ela volta para a arca, ele percebe que não há terra seca, tem muita água. Olha para quem está do lado e diga: tem água demais. Esse nível de água elevado demais impede Deus agir. Esse nível de água elevado demais impede a ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não trabalha onde o nível de água está muito alto, porque o Espírito Santo não pousa em água, ele pousa em terra. Vou falar de novo: o Espírito de Deus não pousa em águas, ele pousa na terra. E enquanto ele não encontrar a terra seca, porque uma terra molhada já está cheia de si. Uma terra cheia de água não precisa de Espírito Santo. Uma terra, só bebe água quem está com sede. Agora quem já está saciado não vai beber água. Então é o Espírito dizendo: ei, tem água demais. O volume de água está muito elevado, não tem espaço para mim aqui. Então eu vou recuar, eu vou me retirar, eu vou me afastar. Isso aconteceu na íntegra. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou céu e terra. Do versículo 1 para o versículo 2 são milhares de anos que se passaram. E no versículo 2 alguns problemas vão começar a aparecer concernente a essa criação. O caos começa a reinar. A Bíblia diz que a terra está informe ou sem forma. A terra
está inabitada ou vazia, e a terra está escura. Mas o texto bíblico diz que o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, pairava por sobre a face das águas. Stanley Orton diz algo interessante. Ele diz que Deus não é a favor do caos. Deus odeia o caos. Deus não suporta o caos. Mas tem uma qualidade em Deus, pergunta bem forte: qual? Deus não despreza o caos. Por mais que ele não concorde com o caos, ele não despreza o caos. E o que Deus vai fazer? A terra está informe. E o que Deus vai realizar? Deus vai dar forma àquilo que está sem forma. A terra está vazia. E o que Deus vai fazer? Deus vai encher aquilo que está vazio. A terra está escura. E o que Deus vai fazer? Deus vai iluminar, aleluia, aquilo que está escuro. Agora percebam que o texto bíblico diz: e o Espírito de Deus pairava. Em umas traduções está soprava, em outras está se movimentava, ou se locomovia, ou se movia por sob as faces das águas. A palavra pairar aqui vem de uma palavra hebraica, merarefete, e tem várias vertentes na Bíblia. Essa palavra dá a ideia daquele que vem de cima para atuar de fora. Essa palavra também significa movimento de um lado para o outro, ou em várias direções e sentidos. Essa palavra também dá a ideia de agitava, movimentava, acariciava, direcionava, protegia, como uma ave protegendo seus filhotes. Mas o mais poderoso sentido dessa palavra é que o sentido original diz que quando o Espírito vem pairando sobre as águas, ele vem com uma missão. E eu só vou responder se você perguntar bem forte. Pergunta bem forte: qual? Não, está fraco. Pergunta bem forte: qual? Transmitir energia. Vou falar de novo, que eles não pegaram. O quarto sentido dessa palavra é que quando o Espírito vem sobre a terra para pairar sobre as águas, ele vem com uma missão. Pergunta qual? Transmitir energia. Agora dá uma cutucada lá no sul da Bahia é isso aqui, ó. Uma cutucada. Dá uma cutucada no teu vizinho e diga para ele: o transmissor de energia já está nesse lugar. Se ele não pegar, pode dar um beliscão nele. Lá fora resolve com o presbítero Ró. Dê um beliscão nele e diga: o transmissor de energia já está nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus olha do céu e vê uma terra informe, sem forma. Deus olha do céu e vê uma terra vazia. Deus olha do céu e vê uma terra escura. Deus odeia esse negócio sem forma. Deus odeia esse negócio de vazio. Deus odeia esse negócio de trevas. Aí o que Deus faz? Deus chama o Espírito Santo e Deus diz: Espírito Santo, eu tenho uma missão para te dar. Qual é a missão, Jeová? A missão é árdua. Não pode dar que eu vou cumprir a missão. Você vai fazer uma viagem. Uma viagem para onde? Você vai para uma terra. E que terra é essa? Essa terra está sem forma, está escura e está vazia. Mas eu quero que você desça lá, cheio de energia, e libera uma eletricidade sobre aquele lugar, e que a história daquele território venha a ser completamente mudado. Tá certo, Jeová? Aí o Espírito vem como transmissor de energia. Faz assim com a mão, faz assim com a mão. Só quem é pentecostal, assim com a mão, assim com a mão. Agora diga bem forte, diga bem forte, diga bem forte: Deus é. Quem não fizer vai ficar cotó. Vou orar para ficar cotó. Vamos lá. Faz assim, faz assim. Estou vendo uma aqui que nem está fazendo. Vou orar para ele ficar cotó. Vai. Diga: Deus é a fonte da energia. Agora desce mais um pouco e diga: o Espírito é o transmissor da energia. Agora faz a concha aí, vaso. Faz a conchinha aí. Faz uma conchinha. Aí, a conchinha. Aí, agora ficou legal. Faz a conchinha. Diga: eu
Faz assim: eu sou o receptor da energia. Agora olha para quem está ao teu lado e diga: o transmissor de energia já está aqui. Agora segura as duas mãos lá em cima. Há uma guerra nessa noite. Há uma guerra espiritual sendo travada nessa noite. Quem é de oração sabe do que eu estou falando. Quem não ora não percebe o clima de guerra. Mas demônios estão guerreando para atrapalhar ou impedir a ação do Espírito de Deus aqui nessa noite. Mas esta igreja, ela tem dono. E quem é o dono desta igreja? É Jesus. E o que Jesus disse? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ei, eu tenho uma notícia boa para te entregar aqui nessa noite. E qual é, pastor? O transmissor de energia já está presente aqui nesse lugar. Recebe energia aí agora. Recebe energia aí agora. Recebe energia aí agora. Energia para cantar, energia para pregar, energia para orar, energia para liderar, energia para reger. Recebe energia de Deus sobre a tua vida aí agora. O diabo, adversário da igreja, ele luta 24 horas para atrapalhar essa energia da igreja. Mas Deus desceu aqui na Assembleia de Deus em Ipirá nessa noite para dizer: eu libero energia, eu libero energia, eu libero energia, eu libero energia. Tira a mão, Satanás, porque tem energia de Deus sendo liberada aqui nessa noite. Eu vou deixar você adorar. Segura na mão da pessoa da direita e da esquerda. Segura. Segura, segura, participa do culto. Segura, 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 segura. Não dá para alcançar aqui para fechar, não dá. Mas segura, dá uma chacoalhada na mão dele. Dá uma chacoalhada. Diga: o que vem aí é forte. Diga: a tua história vai receber uma chacoalhada de Deus na tua vida. Diga: Deus vai chacoalhar a tua vida. Feche os olhos agora. Diga agora para ele, diga para ele: recebe energia, recebe energia, recebe energia, recebe energia, recebe. Essa depressão é falta de energia. Essa ansiedade aí é falta de energia espiritual de Deus sobre a tua vida. Mas o Pai desceu aqui agora para dizer: eu estou liberando energia sobre esta igreja. Eu estou liberando. Eu preciso de uma irmã da intercessão aqui, uma irmã que faz parte da equipe aí. Eu preciso aqui para me ajudar aqui agora. Tem um mistério de Deus, uma irmã de oração para vir aqui me ajudar. Isso, minha santa, corre. Ibios, orababarabacaia sorabaha. Ibios, Ibios. A última voz que soprou foi hoje ainda, às 17 horas, 5 horas da tarde. E ela disse assim: ó, tira a sua própria vida. Falou assim: tu estavas decidida a estar aqui, mas na mesma hora que você estava se preparando, se projetando para estar aqui, a voz soprou. E não é a primeira vez que sopra, é a terceira vez que essa voz sopra na tua mente. As noites de sono não têm sido boas. Já pensaste em procurar um psicólogo, psiquiatra para passar a medicação, para poder tomar medicação, para eliminar essa dor. Mas Jeová desceu aqui agora em Ipirá, e Ele manda te dizer: não haverá morte. Eu libero cura na tua alma, diz o Senhor. Levanta as mãos para o céu, que tem energia aqui. Tem energia de Deus aqui. Tem energia de Deus aqui. Rebaios, Ibios,
Segura as duas mãos lá em cima. As duas mãos lá em cima. As duas mãos lá em cima. Tem energia de Deus aqui sendo liberada sobre a tua vida. Tem energia de Deus sendo liberada sobre a tua casa. Tem energia de Deus. Você que nunca mais sentiu a glória de Deus, o Pai está dizendo: eu libero energia espiritual sobre a tua vida. Vou usar suas mãos em algo diferente esse ano. Já te dei muita coisa, mas em 2026 eu estou te dando algo diferente. Não se assuste com as visões que terá a partir de agora. Não se assuste porque vai ter madrugada de guerra no teu quarto, e você vai ser despertada para a oração, partindo dessa guerra. Mas enquanto tu guerreias, eu cuido de tudo que é teu. E as tuas mãos vão tocar, e os teus olhos vão contemplar coisas maiores. Que eu vou fazer através da tua vida, diz o Senhor. Não se preocupe, estou eu preparando um exército para ser influenciado através da tua vida. Tu irás abençoar muitas vidas, diz o Senhor. E o projeto e propósito que brotou no teu coração, eu estou executando, diz o Senhor. Segura as mãos lá em cima, que eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Segura as mãos lá em cima. Diga bem forte: eu quero a energia de Deus sobre a minha vida. Segura as mãos lá em cima. É noite de cura. Eu tenho 8 minutos aqui. Vai começar do altar. O Espírito de Deus falou comigo. Vai começar do altar. É Deus, porque diz o Senhor: eu estou desobstruindo artérias. Eu estou desobstruindo artérias. Presbítero Rô, eu vou precisar da tua ajuda, meu santo. Está vendo esse obreiro aqui, de camisa vermelha? Eu preciso que o Senhor coloque a mão no coração dele, porque tem uma artéria sendo desobstruída hoje. Deus, tem uma artéria sendo desobstruída hoje. Sabe por quê? Porque ainda tem chão para andar, ainda tem chão para pisar. E ao espírito da morte, ele se apresentou e disse: haverá um infarto fulminante, mas o Pai decretou: ainda tem chão para ele andar, não haverá morte sobre a vida dele. E o Pai toca nessa região aí agora, e ele desobstrui uma artéria obstruída aí agora. Recebe a cura de Deus sobre a tua vida. Com a permissão do pastor, fica de pé. Vou ser bem fiel ao tempo aqui. Levanta as duas mãos para cima. É guerra, nós vamos guerrear agora. As duas mãos levantadas. Aleluia. Há uma energia sendo liberada nessa noite. Há uma energia de Deus sendo liberada nessa noite. E o Pai está dizendo: eu sou Deus de milagre. Eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo.
Eu sou o Deus dos ajustes. Eu sou o Deus que coloco tudo em ordem. E estou colocando algumas coisas em ordem. Sou Deus que mudo rota e viro a chave. E hoje há uma virada de chave de Deus na tua vida. Não pediste para Deus falar contigo? Ele desce aqui e fala: eu estou virando a chave na tua história. Vou tirar algumas pessoas do teu caminho. Vou tirar pessoas até da tua família do teu caminho, que não entendem o meu projeto na tua vida. E muitos verão eu te abençoar no secreto. E prepare-se, tem coisa nova chegando de Deus para a tua vida este ano, diz o Senhor. Mão levantada para eu encerrar. Mão levantada para eu encerrar. Mãos levantadas para eu encerrar. O mais alto que você puder, vai. Esqueça quem está à tua direita. Esqueça quem está à tua esquerda. É só você e Deus agora. Mãos levantadas. Você que já tem décadas que não fala em línguas. Você que já tem décadas que não sente a glória de Deus. Você que já tem décadas que não sente o poder de Deus na tua vida. Segura as duas mãos lá em cima. As duas mãos lá em cima. As duas mãos. Ao meu sinal, Daiane entra com tudo. Entra já no câmbio automático mais de 2.0. Em nome de Jesus. Mão levantada. Pai, Espírito Santo, Tu és o transmissor de energia aqui nessa noite. E eu quero te pedir, libera poder aqui nesse lugar. Libera uma glória poderosa. Uma unção de cura seja liberada sobre este lugar. Cura a depressão, cura a ansiedade, libera renovo, libera poder, libera autoridade, libera batismo com teu Espírito, libera a tua presença. Onde houver um coração aberto, onde houver uma mão levantada, libera a glória, libera a glória, libera a tua glória, libera a tua glória, libera a tua glória. Recebe a presença de Deus. Sem ti, toca-me.
te chama de volta, vem. Quem está afastado da igreja e quer reatar sua aliança com Jesus, sai do teu lugar e corre para cá agora. Quem está afastado da igreja e quer reatar sua aliança com Jesus, sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. Onde está a primeira alma para Jesus? Se você estiver ao lado de alguém não evangélico, convença ele a entregar a alma dele para Jesus. Baixinho, baixinho, bem baixinho. Cadê as pessoas não evangélicas? Me dá um sinal com a mão. Todos. Segura a mão direita lá em cima. Feche os olhos. Sejam liberados no mundo espiritual agora, em nome de Jesus. Olha para mim. Jesus te chama. Vem. Jesus te chama, filho. Vem. 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 Jesus está te chamando. Vem. Onde está a primeira alma para Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. Receber a salvação de Deus na tua vida. Onde está a primeira alma? Vem. Onde está a primeira alma? Vem. Olha para mim, filha. Está afastado ou nunca foi? Está afastado ou nunca foi? Está afastada? Tem muito tempo afastada? Jesus te chama de volta. Espírito da morte, solta a vida dela agora. Deus, em nome de Jesus. Olha para mim. Não haverá morte. O Pai te chama de volta. Vem. Desce e vem. Está vindo. Toque fora, barra. Deus, Deus, ele vai a sua barra. Onde está a segunda alma para Jesus? Segunda alma para Jesus. Segunda alma para Jesus, vem. Para quem não sabe, eu sou um ex-dependente de crack, cocaína, maconha, haxixe e LSD. Tive 2 overdoses. Jesus mudou minha história. Um ex-cracudo. Você for lá no meu Instagram, Marcos Dantas Oficial, você vai ver a minha foto do antes. Sou natural de Porto Seguro, e só quem já morou, já foi em Porto Seguro, sabe que Porto Seguro não é brincadeira. Eu fumava num dia 16 pedras de crack, em um dia só. E no dia que eu aceitei Jesus, tinha cheirado 1 grama de cocaína com os meus amigos, mas minha mãe me forçou a ir para a igreja. E eu fui à força. Na hora do apelo, eu nem levantei a mão, minha mãe me pegou pela mão e me levou na frente. Estou até hoje. Sou até pastor. Deus vai fazer uma revolução através desse culto nessa cidade. Bocas de fumo vão começar a fechar nessa cidade. O tráfico vai tomar prejuízo na cidade de Ibirá, diz o Senhor. Fica de pé, minha filha.
Fica de pé aqui. Estende a mão para cá, irmãos. Pai, nós abençoamos a vida de Michele, porque a morte perdeu, e o Senhor liberou vida sobre a história de Michele. Que o nome dela venha ser registrado no livro da vida, que os pecados venham ser perdoados, e que a história fonte revaia da calabarra, e que a história de Michele venha ser mudada em nome de Jesus.